Ele não entrou, ele saiu, cara. Pessoal, turma, todo mundo tá me ouvindo direitinho aí? Me manda um ok aí quem tiver. A gente teve que reiniciar a conexão aqui da live. Quem tiver nos ouvindo aí, manda aí um ok que tá tudo direitinho. Porque a gente teve que retornar aqui a nossa live, chamar a Gogó aí de novo, teve um probleminha técnico aqui. Vamos lá, estamos chegando. Só mais um pouquinho. Calma. Estamos tentando reconectar aqui de novo com o Gogó. A gente teve um probleminha, mas nesse instante a gente começa. Vamos lá. O Gogó está chegando aí na nossa tela de novo. Oi, Gogó. Tá me ouvindo, Tiano? Você tá me ouvindo? Agora estou ouvindo bem. Estou sim. Agora está melhor. Então estamos online. Beleza. Porque a tecnologia é produto do homem, a gente tenta melhorar a cada tempo, mas de vez em quando a gente leva uma peia, né? Então, com certeza. Falando aqui para a turma que já está nos acompanhando, e com muito prazer, uma turma aí boa da sede do interior, de que nesse momento de pandemia era importante a gente também, o homem foi freado pela natureza, né? Ou pelo desequilíbrio que ele provocou na natureza. O velho Chico tem um papel fundamental na criação das nossas comunidades tradicionais, das comunidades ribeirinhas, na economia e no impacto ao semiárido brasileiro como um todo. Como você vê agora esse novo debate, que é o nosso grande desafio? Eu já li alguns textos seus, colocando que nós temos a obrigatoriedade de rever esse modelo de desenvolvimento que a gente tem travado e tem a sociedade atual consumista tem adotado como modelo de desenvolvimento, desconsiderando a ecologia, desconsiderando o meio ambiente, desconsiderando o ser humano como um todo, porque o ser humano também é parte desse meio ambiente, mas parece que eles se acham ser a parte. E ele não precisa diretamente desse grande ecossistema que equilibra toda a nossa grande natureza. Como é que você vê essa importância do velho Chico e quais são os principais desafios para as nossas cidades ribeirinhas, para o papel do Estado como um todo e para o nosso papel enquanto ser humano na defesa de um novo momento, de um novo sistema de sociedade que precisa ser dialogado a partir desse momento atual que a gente está vivenciando? Então, Tiano, primeiro boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. E conversar sobre essas coisas, debater sobre essas coisas, embora no ambiente virtual, mas sobre realidades, né? Fatos. Então, quando o pessoal está normalmente analisando conjuntura, quando eu participo, que eles solicitam uma contribuição na conjuntura, eu acho assim que a gente tem 3 fatos que nesse momento pesam e são fundamentais para a gente entender o que se passa, né? O primeiro é mesmo a pandemia, o Covid, porque ele está no mundo inteiro e ele chegou até nós. Está na nossa cidade, Juazeiro, está nas nossas comunidades, chegou nas cidades do interior. Quer dizer, então, essa concepção de um mundo globalizado, de uma aldeia global, é real.
pelo menos no caso do Covid, ele se faz muito real. Mas eu acho interessante a gente considerar o que muitos pensadores, estudiosos de várias áreas estão dizendo, é que a principal causa, né, da saída desse vírus do ambiente natural para vir para o ser humano é a devastação ambiental. Quer dizer, esse vírus ele se origina na natureza, em outros seres. A principal tese até agora é que se origina nos morcegos, na China. Mas o que se pergunta é o que é que esses morcegos vão fazer, não é, no ambiente urbano. Se fala que se comeu morcego, que houve um outro intermediário no meio, que é um bicho que eles têm lá, meio parecido com o tatu da gente e tal, mas o fato é que chega no ser humano, né? E ao chegar no ser humano, de um ser humano você espalha para a humanidade toda. Então isso tem servido muito de alerta no mundo inteiro, o que significa, por exemplo, no Brasil, a destruição da Amazônia. Quantos tipos de vírus você vai liberar destruindo a Amazônia, destruindo o Cerrado, a Caatinga? Quando você concentra animais muito próximos uns dos outros, como é a questão da criação de galinha, a criação de porcos, a criação de vaca, o pessoal lembra, foi daí que veio a gripe aviária dos frangos, foi daí que veio a gripe suína dos porcos, foi aí que veio a vaca louca, da concentração das vacas e tal. E alguém lembrava outro dia, a grande concentração de pessoas favorece também a proliferação do vírus. Tanto é que o vírus, primeiro, ele chegou nas grandes cidades, né? Nos ambientes mais concentrados, e agora é que ele está chegando para o interior. Então, vamos dizer assim, essa pandemia, se é que ela tem alguma coisa de positivo em tudo isso, porque é muito sofrimento, é muita crueldade, é muita gente morrendo por causa disso tudo, é o fato dela colocar né, que do jeito que o ser humano se relaciona com a natureza não funciona. Você pode até sair dessa pandemia daqui a um tempo, uma vacina, um remédio e tal, mas outras aparecerão. E a gente não sabe com que violência, com que virulência. Por enquanto nós temos a própria natureza, a própria biodiversidade para recorrer, para tentar achar remédios e vacinas e outras coisas, mas para o futuro a gente não sabe. Então, essa pandemia nos coloca, assim, diante dessa relação terrível e predadora entre o ser humano e o ambiente do qual nós nem somos parte, nós somos esse ambiente, nós somos seres humanos, né? O Papa Francisco lembra disso o tempo inteiro, está tudo interconectado, interligado, e nós fazemos parte de um ambiente que a gente não admite e que a gente está complicando e prejudicando e acabamos nos prejudicando. Sim, sim. Eu acho que essa é a grande provocação de reflexão que concordo contigo, se tem algum fato positivo e não porque a gente gostaria que tivesse nada disso, mas é porque 45 mil mortes só no Brasil, sem falar das centenas de milhares em outros países. Mas na verdade, o ser humano teve que ser freado pelo próprio meio ambiente em que ele está, né? Ou seja, que ele é parte, ele é a parte desse meio, mas que ele, de alguma forma, não se entende como parte desse meio. Ele fica o tempo todo achando que o meio ambiente é uma coisa à parte da vida dele, como se não tivesse a ver diretamente com o ciclo da própria vida, com o ciclo da garantia da respiração, com o ciclo da garantia da reprodução humana, animal e vegetal, com o ciclo da garantia de uma vida digna e saudável. Ele acha que o meio ambiente não tem a ver com isso, né? A grande parte do modelo desenvolvimentista que a gente tem, capitalista, está focado nisso. Por muito tempo, o nosso velho Chico, por muito tempo não, o nosso velho Chico ele vem sendo tratado também como se fosse um corpo para exploração, né? Um corpo que você coloca o tempo todo bombas para drenar esse sangue desse grande ecossistema, desse grande meio ambiente que nós todos fazemos parte,
como se ele não fosse sofrer impacto nenhum, nem diretamente nele, mas também nas pessoas que estão no entorno dele, que dependem diretamente dele, né? Então, você tem um rio com milhões de anos, né? Os nossos estudiosos dizem que esse rio já teve outro percurso. O Celito Kestelin, que é nosso amigo de muitas datas, hoje é antropólogo, arqueólogo, ele diz que o São Francisco primeiro corria ali passando por Campo Alegre, que aquela lagoa é uma espécie de rastro que ele deixou, e entrava pelo Piauí. Que o São Francisco, em outras eras, ele desaguava no Parnaíba, por isso que o delta do Parnaíba seria tão grande, né? Mas mudou de percurso há milhões de anos, fez esse percurso nosso aqui, e a história de ocupação do Vale do São Francisco, ela é uma história que tem a sua poesia, tem sua beleza, tem seus encantos, com certeza, a sua cultura, mas ela é uma história de violência. Os conquistadores chegaram ocupando um espaço onde você tinha os indígenas, né? E reduzindo quase a nada esses indígenas pela matança que houve em toda a região pelos bandeirantes. E ao mesmo tempo traziam para cá os negros, né? Os casais de negros escravizados que estavam aí nas fazendas e que faziam aquela rocinha ao pé da casa e criavam o gado solto ao longo das barrancas do São Francisco. Esse conflito, né, entre a ocupação do São Francisco e as populações originárias, depois com os negros, é uma história de violência. Mas depois, essa violência que foi sobre as populações, ela passou a ser uma violência sobre o rio, né? Até 1940, 1950, nem tanto, porque você não tinha as barragens no rio. Mas você começou ali em 1870, 1880, você já começou com os vapores. O vapor é um negócio lendário, bonito, mas o pessoal diz que cada viagem de um vapor você tinha que derrubar 1 hectare de mata ciliar para você abastecer o vapor, porque ele funcionava a lenha. Então, hoje São Francisco tem 5% de mata ciliar, quer dizer, era a madeira mais fácil. Quantas árvores tem em 1 hectare de mata nativa? De mata nativa, que era árvore de lei, porque você daí saía 20 metros, 30 metros, você estava na caatinga, né? Então aí a árvore derrubada foi essa daí para abastecer os vapores. Então primeiro veio essa dizimação das matas ciliares. Depois então com as barragens, sobretudo Sobradinho, você corta o rio no meio. Paulo Afonso não teve esse impacto porque já tinha ali uma cachoeira, mas Sobradinho teve. Nossa geração, a minha geração, viu Sobradinho, né, ser construída no tempo de Dom José Rodrigues, a realocação das 4 cidades. Né? Aí a violência já é sobre o rio, mas por consequência também sobre a população, porque você acaba com as ilhas, com o plantio das ilhas, de Sobradinho abaixo, de Sobradinho acima também, onde tem o lago. Você acaba com a banca de proteína natural que tinha, que era o peixe, né, em abundância nessas lagoas, que abastecia, e você traz, então, o campo da irrigação, você traz as barragens, e aí você traz o uso intenso da água, não é? Depois vem as outras barragens, Itaparica, Xingó. O nosso participante aqui está dizendo que o livro, O Rio de São Francisco, de 1906, trata sobre esse tema que você está colocando. Certamente ele está falando do desmatamento, né? Das matas ciliares, eu imagino, porque em 1900 você ainda não tinha barragens, né? Não tinha. Os projetos de irrigação na nossa região começam em 74, com a construção da barragem de Sobradinho, também vai tomar o espaço das comunidades. Então aquilo que era do povo, e um rio que era cheio de vida, ele se transforma naquilo que você falou, num canal de água. O capital. É por isso que o nosso entendimento de revitalização do São Francisco sempre foi muito diferente dos técnicos e do pessoal da área da irrigação, porque para eles o importante é que haja água para você utilizar nas atividades econômicas, talvez nos múltiplos usos econômicos da água, mas sempre a finalidade econômica, a irrigação, a navegação, não é? E entra por tabela, né, o abastecimento de água urbano das cidades. Mas
o nosso entendimento de revitalização do São Francisco sempre foi muito mais que isso, que o rio volte a ter peixes, que o rio volte a ter a sua mata ciliar, que o território da bacia volte a ser revitalizado, que as comunidades possam viver na beira do rio, possam ter o seu banco de proteína com seus peixes, que a água possa voltar a ser lazer para nossas comunidades, né? Que a vida, revitalização quer dizer devolver vida, que a gente sempre lutou para que o São Francisco volte a ter vida e não seja só um canal de água, né? Mas a visão predominante no momento é essa visão instrumental de um rio como um ofertório permanente de água para as atividades econômicas, que o povo, de alguma forma, ficou de fora, né? Ainda se pesca no São Francisco, mas a gente sabe que de Sobradinho para baixo o pescado diminuiu e muito, não é? E são alguns pescadores que conseguem viver da pesca, não aquilo que era o abastecimento cotidiano das famílias pelas ilhas fertilizadas pelo humus que a água nova trazia, né? A inundação das lagoas marginais, que também era outra fonte de riqueza de peixe e de agricultura para a turma, e a questão do próprio pescado, que tinha junto consigo toda uma culinária, o jeito de fazer o dourado, o jeito de fazer o surubim, o jeito de fazer o cari, o tipo de pesca que se pescava, toda uma cultura. Toda uma cultura. Então, né? E essa visão continua. Só que hoje você chega numa conclusão que o São Francisco é um rio que não vive por si mesmo, ele não tem força própria para sobreviver. Ele depende das águas do cerrado, né? Então, os dois grandes aquíferos que abastecem o São Francisco é o Urucuia e o Bambuí. E o Urucuia e o Bambuí dependem das águas que vêm, chamados rios voadores, os rios aéreos que vêm da Amazônia. Então, esses rios aéreos vêm da Amazônia, você chove sobre o cerrado, esses aquíferos armazenam essas águas, né, Urucuia e Bambuí, e depois vai soltando durante o ano. Por isso que o São Francisco é um rio até hoje perene, embora muitas vezes aí, esses anos passados, quase que ele cortou, né? Em alguns lugares ele chegou a ser atravessado a pé. Dizendo que, de alguma forma, a transposição para o São Francisco de outros rios já acontece de alguma forma. Ou seja, ele já sobrevive porque ele depende de outras fontes de água e não mais apenas da fonte, vamos dizer assim, do leito, da fonte normal que ele tinha historicamente. Ele depende desses outros rios que você está falando, inclusive de outras fontes de água que estão vinculadas aos outros rios, inclusive da Amazônia. Quando as pessoas ficam falando da transformação... No caso da Amazônia, os chamados rios voadores, né? Que são os rios que vêm em forma de nuvem, em forma de chuva, que é a floresta amazônica que injeta na atmosfera. Aí os ventos empurram, né? O que chove em cima do cerrado brasileiro, inclusive chega até a gente muitas vezes, são águas vindas de nuvens formadas na Amazônia. E esses aquíferos abastecem o São Francisco. Se você destrói a Amazônia, se você destrói o cerrado, por consequência você mata o São Francisco. É por isso que os nossos pesquisadores dizem que o Rio São Francisco é um rio condenado à morte. Por quê? Porque você está matando o cerrado, você vai matando a Amazônia, você mata as fontes que abastecem o Velho Chico. Então a gente pode dizer que aqueles que ficam hoje fazendo um debate sobre a possibilidade de fazer a transposição de alguns leitos do rio da Amazônia interligando com São Francisco é um tremendo equívoco, porque isso já acontece de forma natural e o rio também já é abastecido por conta dessas fontes. Isso, inclusive, ali no Planalto Central, as nascentes do São Francisco, os aquíferos que abastecem o São Francisco, se confundem com os aquíferos que abastecem o Araguaia e o Tocantins. Quer dizer, a água parte para lá como parte para cá, como vai para o lado do Pantanal, como vai para o sul. É o chamado berço das águas brasileiras, que é o Cerrado. Tudo se concentra nessa parte mais alta do Planalto Central brasileiro, né? É claro que nos últimos anos, esses aquíferos estão bastante combalidos. Isso. Quando a gente, então, vê anos de pouca chuva, o Rio São Francisco vai lá embaixo, porque os aquíferos estão muito enfraquecidos. Na verdade, nós estamos tendo cheia os anos que chove muito e vem a água de enxurrada. Essa água que se armazenou em Sobradinho esse ano
É água de chuva, é água de enxurrada, água de superfície, como a gente chama. Choveu, escorreu para dentro dos afluentes e veio para a calha central do São Francisco. Mas nós sabemos que nós ficamos uns 10 anos, mais ou menos, com o São Francisco aí praticamente à míngua. Teve um ano inteiro praticamente aqui que a vazão média nossa foi de 300, 400 metros. Lá embaixo, depois de Xingó, foi de 400, 500 metros. Quer dizer, é muito pouca água durante um ano, né? Aqui em Juazeiro e Petrolina, os projetos de irrigação aí tiveram que fazer uma opção em determinado momento, né? Ou perdia os frutos de uma safra, ou perdia as árvores. Por quê? Porque tinha que reduzir a quantidade de água para poder fazer a irrigação. Então, isso é muito complexo e isso deve ser tratado na complexidade que ele tem, a complexidade merecida. Uma visão complexa do São Francisco considera todos esses fatores. Uma visão simplista, interesseira, economicista, só vai ver o São Francisco como a água que ele tem aí, e um ano como esse é abundante, então você tem água aí para trabalhar uns 2 ou 3 anos, mas isso não significa que daqui a 2 ou 3 anos você não possa voltar novamente a um rio baixo, a um rio intermitente, querendo morrer, né, como a gente viu aí durante esses anos todos. Ô, Gogó, vou mandar aqui um abraço para a turma que está nos acompanhando e muitas pessoas escrevendo aqui, mandando algumas informações e alguns textos. Felizmente a nossa tela é bem pequenininha, eu tenho um probleminha também de vista, para a gente ler fica bem complicado. Mas mandar um abraço para a Valéria, para a Neide, para a Albertina, para a Val, para a Socorro, para a Jacira, o Erinaldo, a Adriana. Pessoas estão nos acompanhando. Eu posso dizer, a Ana Lúcia, não dá para compreender as indústrias, agronegócio, a exploração, as águas, na hora da chamada é para minoria que consome essas águas. Para as residências, feche as torneiras. Ela está tentando dizer que sempre na hora de fazer a economia do uso de água, pede para que o consumidor da água para o consumo humano é que feche a torneira, mas o grande agronegócio, o grande consumidor e as grandes indústrias, eles nunca têm uma política de redução ou pelo menos de contenção dessas águas. É a Ana Lúcia que fez esse questionamento para a gente. Então, a gente sabe que a água, a gente diz, tem múltiplos usos. Normalmente o capital só considera o valor econômico da água. A gente considera muitos valores. Você tem o valor biológico, onde não tem água, não tem vida. Né? O valor social, onde as pessoas não têm água, não têm paz. É aquela loucura para buscar água. O valor biológico, né? O valor ambiental. A água está no solo, a água está dentro da gente, está dentro dos seres vivos. A água está na atmosfera. A água ela tem uma certa onipresença. Então, o capital considera só esse valor econômico. E aí, a gente sabe que aqui na região, que é considerada uma vitrine da irrigação brasileira, sobretudo na área das frutas, mas é preciso perceber que as frutas, aos poucos, elas estão perdendo espaços e influência na nossa região também. O que tem avançado mesmo, o maior plantio que nós temos na nossa região é a da cana. Cana irrigada. Por quê? Por que a cana se interiorizou? Por que ela veio para o Vale do São Francisco? Porque ela tem problemas hoje em dia no litoral. Para você plantar cana no litoral, você teve que derrubar a Mata Atlântica. Aí, subindo do Recôncavo Baiano até a Paraíba, lá para cima, isso era um canavial antigamente. Né? Hoje, os solos são pobres. Os solos quase não sustentam essas canas. Então, eles se interiorizaram. Mas aqui no interior, se não tiver irrigação, não tem produção de cana. Então, as empresas, elas consomem um absurdo de água, né? E muitas vezes, quando se vai falar em economia de água, se pede para o consumidor poupar. É claro que a gente paga a água tratada ela é importante. Eu acho que a gente tem que ter mesmo esse cuidado cultural de poupar água, de não desperdiçar, até porque a água tratada pode fazer falta ali na próxima comunidade, na periferia. Eu acho que a gente tem que ter essa nova cultura da água, exige da gente uma responsabilidade no tratado da água. Mas, sem dúvida nenhuma, a afirmação dela está completamente correta. Né? Não é o consumidor doméstico que é o grande vilão
do consumo de água no Brasil e no mundo. Um grande consumidor de água no Brasil e no mundo, e cerca de 70% na média mundial. No Brasil é mais ainda, 72% da água doce consumida é para a agricultura, particularmente para a irrigação, né? E aí uns 20% para a indústria e uns 8 ou 10% para o consumo humano. E no Brasil é uns 5% só o consumo humano da água que a gente tem. E é primordial, mesmo na legislação brasileira, mesmo na ótica dos direitos humanos, o ser humano é aquele que deve ter preferência no uso da água. E nós sabemos a luta terrível que foi para a gente colocar uma cisterna, pelo menos, para o pessoal do interior recolher água de chuva para poder ter água de beber, né? Então, fomos nós, nos movimentos sociais e populares, as igrejas, os sindicatos, que priorizamos efetivamente a pessoa humana aqui no semiárido brasileiro. Mas por parte das políticas governamentais, o ser humano nunca foi prioridade. Os negócios sempre foram prioridade. Mandar um abraço aqui para a Saurileide, para o Jacó, para a Celane, para a Elma, para o Luiz, Manolo, Rose, João, Girlanderson, Jéssica e Dulce. Ô, Gogó, a gente fez, se eu não estou enganado, em 2014 ou foi 2015, uma audiência na Câmara que tratava sobre a questão dos nossos recursos hídricos e que uma proposta que os movimentos sociais colocaram e a gente caminhou para o Poder Público Municipal foi da criação da Agência Municipal Reguladora de Água e Esgoto do município. Como você vê esse tipo de iniciativa que prevê um maior controle tanto do uso racional das nossas águas, quanto também do controle das pequenas empresas, médias e grandes empresas que terminam poluindo o nosso rio e que não tem nenhum tipo de sistema regulador, fiscalizador, punitivo ou controlativo nesse momento? Então, eu não conheço a iniciativa nos seus detalhes, na sua prática, então eu não posso, assim, dar uma opinião definitiva. Mas aqui em Juazeiro, por exemplo, o Movimento pela Cidadania, que nasceu lá no Antônio Guilhermino, ele tem tentado monitorar informalmente o nosso plano municipal de saneamento básico. Eu participo do grupo, não participo das reuniões, participo do grupo, a turma está sempre se reunindo. Onde é que o saneamento avançou, não avançou, a coleta de esgoto, o tratamento da água, o tratamento do esgoto. Então vamos supor assim, se a gente tiver uma esfera municipal, um organismo de prefeitura, de poder municipal, que faça esse papel, eu acho muito interessante. Agora, prevejo logo, teria que ser independente, porque senão as empresas tomam de conta. Depois os atores principais tomam de conta e aí acaba legitimando o uso e as políticas da água. Então, precisaria ser uma forma de que isso fosse controlado pelos cidadãos, né, do município, no sentido de que não corresse o risco de ser cooptado pelas empresas e depois, então, eles passassem a dar a palavra final num organismo como esse. Mas toda tentativa, né, de você ter uma compreensão do uso da água e uma melhor equanimidade no uso da água, tudo isso seria extremamente bem-vindo. Sim, a ideia central na época é que, de fato, o município precisa ter assento na mesa, né? Mas que, de fato, fosse uma forma de que o município ele não fosse detentor dos votos decisivos, né? Ou da decisão principal da agência reguladora. Ela teria que ter um outro amparo que, do ponto de vista, primeiro, de um corpo técnico muito bem montado e concursado especificamente para essa tarefa, e, do outro lado, do acompanhamento da sociedade civil diretamente, né? Você ter o município com um voto, mas não como voto decisivo na política, vamos supor, de controle, de regulação e de equilíbrio sanitário, de equilíbrio ambiental do Rio São Francisco e dos usos dos seus sistemas, né? Ou seja, no tratamento de esgoto, na coleta, né? Na forma de fazer
o tratamento, como devolver isso para o Velho Chico, como é que a nossa água que vai passar pelo tratamento, qual é o nível de controle ela vai ter para poder chegar a ser devolvida para o leito do rio. Então, a ideia, ela na época foi uma audiência que a gente teve como parceiro o IRPA, os movimentos sociais, o MST, comunidades rurais, e da importância também de dialogar o saneamento básico nas comunidades rurais. Uma das ideias era você usar as multas aplicadas nas empresas para você criar um caixa para fazer o saneamento básico rural nas nossas comunidades, né, que é um grande problema. Uhum. Então, acho que seria ótimo, porque aí você, inclusive, citou um ângulo da questão que é muito esquecido, que é como a água captada no São Francisco, depois ela é devolvida para dentro do São Francisco, ela volta, de alguma forma ela volta. Então, a água usada na irrigação, ela está voltando realmente toda contaminada por agrotóxicos, por veneno? Nós não sabemos disso, isso é um tiro no escuro, né? Mas pode ser que esteja voltando contaminada. A água do esgoto, aqui da cidade, do saneamento básico, ela está sendo tratada mesmo? Qual que é a porcentagem de tratamento, né? Ou esse esgotamento sanitário da cidade, do esgoto doméstico, está sendo jogado em bruto? Eu sei que tem lá as lagoas de tratamento, a coisa avançou, né? O saneamento em Juazeiro hoje evoluiu muito em relação àquilo que nós tínhamos alguns anos atrás. Mas eu não sei em que nível que nós estamos de satisfação para ver se a gente chegou num nível razoável, se tem que avançar muito ainda. Provavelmente tem que avançar muito ainda. E até porque não é só Juazeiro. Aqui você tem uma cidade do outro lado, que é Petrolina, e depois você tem que ter a noção de bacia, não é? Essa noção de bacia é muito complicada porque não se tem. Então, nós estamos aqui a, sei lá, 2.000 quilômetros das nascentes do São Francisco, mas lá nas nascentes do São Francisco, você tem 300 e tantas barragens de mineração que podem se romper, inclusive uma de Congonhas do Campo, que o pessoal diz que pode se romper. Se ela romper e vier para dentro do São Francisco, tudo que está abaixo, inclusive nós aqui, nós não sabemos o que acontece com a qualidade das nossas águas. Isso já aconteceu no Rio Doce, isso já aconteceu em Brumadinho, né? Agora o governo federal quer instalar usina nuclear em Itacuruba novamente, né? Mas ali na região de Itacuruba, perto de Belém do São Francisco. E um desastre nuclear, você acaba com toda essa região, não é? E a própria usina nuclear, ao refrigerar, porque a água do São Francisco vai ser usada para refrigerar as caldeiras, ela volta quente para dentro do ambiente natural. Ela volta quente para dentro do Rio São Francisco. Então, essa noção de bacia, ela é muito fraca. Você tem um comitê de bacia, não é? Mas você não tem uma leitura correta dos impactos da bacia da nascente à foz, né? De como isso se produz, de como isso, quais os perigos que pesam sobre a cabeça de toda a população de São Francisco. Então, uma agência como essa, ela é muito interessante a nível municipal, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender, né, o processo global de todos os municípios que estão no Vale do São Francisco, que eu acho que são 500 e poucos, né, mais ou menos. Então, como é que fica, né, essa ação em todo o Vale do São Francisco? É por aí que passava um plano realmente de revitalização da bacia do São Francisco, que a gente nunca conseguiu ver formalizado efetivamente, com verba destinada e com aplicação concreta no Vale. Mas eu acho que toda iniciativa é positiva porque ela pode ser inspiradora, ela pode ser iluminadora para outros municípios e para outros lugares, inclusive fora do Vale do São Francisco. O Ademil está mandando um abraço aqui para você e para toda a turma nossa que está nos acompanhando, a Sara, a Eunice, a Edileuza, o Vinícius, a Ana Lúcia, o Jorge, Lelis, Maicon e Josivane. Gogó, às vezes a nossa sociedade e a gente também, às vezes, somos pegos com um discurso muito raso, né? Discurso fácil de resolução do problema. Esse bate-papo contigo está sendo muito bom, porque a gente ouve, às vezes na comunidade, alguém diz assim, mas se não fazer a barragem, essa água vai para o mar e vai se perder de qualquer jeito. Esse é um discurso que às vezes é muito fácil de ser feito, né? Só que considerando toda a outra temática, todo um outro equilíbrio, todo um outro, uma outra manutenção
de vida social equilibrada em torno das comunidades que estão em torno do rio ou em torno do próprio mar, tem todo um outro debate. Mas como essa palavra, que eu termino ouvindo muito das pessoas, essa palavra, como ela chega bem fácil no ouvido das pessoas quando a gente não tem, talvez, essa oportunidade de fazer um debate um pouco com maior profundidade ou com maior informação, ou ouvindo um pouco mais todas as partes e as pessoas e todos os sistemas envolvidos. Então, o processo de barramento, não é? No leito de um rio, você mata a dinâmica do rio. O São Francisco não é mais o Velho Chico. Porque um ano como esse, você inundaria todas as lagoas marginais, né? Que é o lugar que se dá a reprodução dos peixes, dos camarões, dos crustáceos e toda a vida do entorno daquela lagoa, dos pássaros, dos animais e tal. Só no Baixo São Francisco eram 72 lagoas inundáveis. Ficaram 2. Então a população toda de Alagoas e Sergipe ficou prejudicada extremamente pelas barragens. Essa água vai para o mar porque o destino da água de um rio é chegar no mar, não é? E você pode, no caso de segurar um pouco de água, você pode fazer barragem de outra natureza, muito menor, muito mais restrita, sem interferir dessa forma na dinâmica do rio, como Sobradinho interferiu. E Sobradinho é uma grande ilusão, porque você tem com um espelho d'água desse tamanho, ou pelo menos uma Sobradinho evapora por ano. Porque o sol é muito intenso e a evaporação leva e vai embora mesmo. Então, você dizer que essa água vai para o mar é mais um argumento do pessoal que sustenta essa lógica, né? Essa lógica de ver o rio como um grande canal de água, apenas com isso. O rio, na sua dinâmica natural, ele tinha tempos de cheia, ele tinha tempos de vazante, tinha tempos mais baixos e tal, mas desde que o território da bacia estava com árvores e que o cerrado funcionava, o rio nunca secava, foi assim por milhões de anos, né? E ele abasteceu a população e tudo que está no entorno dele durante milhões de anos. Agora que ele está precário, né? Agora que esse é um ano favorável, mas a gente sabe daqui a uns anos a coisa volta novamente a ficar precária, porque essa, inclusive, a dinâmica do ciclo das águas, do ciclo das chuvas no semiárido brasileiro, e o São Francisco, passando por ele, passa pelas mesmas dificuldades e as mesmas potencialidades também do próprio semiárido. Certo. Eu vi um outro texto, li um outro texto seu, que você questionou um pouco, não sei se é bem questionar, mas você coloca que a fala do presidente Lula, que foi muito tocada sobre esse momento da transposição, que ele disse que não dá atenção à manutenção da transposição, é um caos total. Você coloca um pouco de que, de alguma forma, os movimentos sociais sempre, no início da tua fala, inicialmente, você colocou isso, que é esse modelo da transposição, como foi feita, ela sempre foi questionada pelos movimentos sociais e pela a outra forma de ver o Velho Chico e a importância dele para o semiárido brasileiro e para o Nordeste brasileiro, porque ele desconsidera totalmente a possibilidade das pessoas que estão sem água e sem saneamento básico, que estão em torno da área urbana do Nordeste brasileiro. Eu achei uma fala interessante, porque ela abre um outro leque para a gente de discussão, que talvez a gente ficou muito apegado em ser aquela coisa, ser contra ou a favor, mas desconsiderando todo um contexto de uma série também de famílias e de pessoas que estão em torno das comunidades urbanas, que estão vetadas do direito à água e do direito a saneamento básico. Então, quando a gente questionou, quando o Lula chegou e ele propôs a transposição do São Francisco, que a gente questionou, a gente contestou, a gente protestou com ele. Então, eles diziam, que a gente dizia todas as precariedades da população do Vale do São Francisco e a precariedade do próprio Rio São Francisco. Então, o que eles sempre disseram para nós vamos fazer a transposição, eles nunca abriram isso para negociar, sempre veio com uma coisa decidida, vai ser assim, mas nós vamos fazer a revitalização do Rio São Francisco, né? Se você for olhar hoje e perguntar onde é que está a revitalização do São Francisco, me diga as obras que foram feitas.
foram as obras em algumas cidades de saneamento, não é? Mas por quê? Porque você já tinha verba para o saneamento, então o Ciro Gomes, muito espertamente, trouxe a verba do saneamento para cá. Mas não dentro de um plano de revitalização do São Francisco. Porque a revitalização do Rio São Francisco pressupõe não só o saneamento, além do abastecimento, pressupõe também o saneamento, o abastecimento das famílias, das comunidades que estão fora das margens do Rio São Francisco, com as adutoras, que foi o que nós propusemos, muitas adutoras em vez da transposição, médias adutoras, pequenas adutoras, para abastecer o sertão, abastecer os municípios, as cidades, a captação da água de chuva no interior. E hoje em dia você precisaria pensar realmente como é que está o território da bacia, porque se você... hoje está claro que não basta mais você rearborizar as matas ciliares, você tem que rearborizar o território da bacia, porque a água está se esvaindo, né? Você tem o problema do Cerrado, você tem o problema da Amazônia, você tem que ver a coisa de forma interligada e interconectada. A imediatez política não permitia você fazer esse raciocínio de médio prazo, de longo prazo, e a obra ela foi feita nos moldes que eles queriam fazer. Agora, é uma obra que está dando todas as complicações que a gente previa, não é? Ela não foi concluída até hoje, ela já gastou mais de 12 bilhões de reais, os canais são enormes e poderosos, mas, na verdade, a água que chega na Paraíba nunca passou de 3 a 4 metros cúbicos por segundo, ela parece ser 50, 60 metros cúbicos por segundo, porque os canais não aguentam, as barragens não aguentaram, dá muito problema com as bombas, muito problema com os canais. O eixo norte nunca chegou a colocar água para o Ceará, pode ser que um dia chegue, né? Essa água, nem eles sabem como que vão usar, como é que vão pagar tal. Então, os problemas que nós dissemos da transposição, eles existem. E outra, eles prometeram água para milhões de pessoas que até hoje, né, tem muita gente morando ao longo do canal, porque assim como tem gente aqui no São Francisco, morando ao lado do São Francisco sem água, uma água adequada dentro de sua casa, ao longo dos canais isso está se repetindo. Ao longo dos canais lá tem gente ficando sem água, porque a água é destinada para outras finalidades, muitas vezes mais para irrigação. Bom, a obra, em grande parte, está feita, tomara que funcione, né? A gente queria outro tipo de obra, outras obras, muito mais menores e muito mais destinadas ao abastecimento humano. Foi feita essa obra, mas ela comprova que ela tem problemas na sua própria natureza, na sua própria grandeza, né? E a revitalização nunca veio, como a gente sempre disse, que era uma moeda colocada na mesa, mas que, na verdade, não era para valer. Era uma forma de você dizer, vamos fazer a transposição, mas vamos fazer a revitalização. E depois, então, vieram outros governos, né? Pelo menos com o governo do Lula e da Dilma, a gente conseguia conversar, conseguia brigar. Eu mesmo fui para várias reuniões em Brasília representando os movimentos. Conversa com o Gilberto Carvalho, que era o secretário pessoal do Lula, vinha com sua equipe, a gente conversava todo final de ano, a CNBB chamava. Eu ia durante uns 4 anos, né? E durante umas 2 horas a gente debatia como é que está o andamento da obra. Eles sempre não queriam debater a obra, mas aceitaram fazer o financiamento do projeto de 1 milhão de cisternas, aceitaram fazer o financiamento do projeto da tecnologia da água para produzir, aceitaram financiar um pouco da educação contextualizada, aceitaram financiar um pouco a ASA para fazer esse tipo de obra, isso eles acabaram aceitando. Mas a revitalização enquanto tal, ela nunca veio, né? E nós não temos nada de consistente para dizer, tá aí, o Rio vai estar sendo pensado na sua própria existência e na sua sobrevivência e na sua recuperação cheio de vida efetivamente. O Maico está dizendo, tem pessoas que têm a casa a 30 metros do canal do São Francisco e é proibido de ter acesso à água. Esse debate, ele é extremamente importante a gente retomar, porque o fato de os governos Lula, apesar de ter errado na dose de como conduzir esse processo, mas também, do outro lado, como você colocou, ao ter aceitado debater e também cedido em outras propostas,
para a construção de 1 milhão de cisternas e outras tecnologias sociais que vêm salvando as nossas populações na área de sequeiro, principalmente, na área rural dos nossos municípios, ela nos deu a oportunidade aos movimentos de provar que uma outra política também é possível, né? É isso, né? Por que que o Nordeste melhorou nos últimos 20 anos? Por que que o Sertão melhorou nos últimos 20 anos, né? Por que que a gente essa seca que a gente passou de 5, 6 anos, por que que não teve mais aquela fome que tinha, aquela sede que tinha, aquela mortalidade infantil que tinha, migração, saques, né? Eu vi tudo isso na seca de 82 em Campo Alegre, vi tudo isso, inclusive saque, mortalidade infantil, terrível, migração e tudo mais. O que foi? Foi a política de convivência com o semiárido, a construção da cisterna, a agroecologia, não é? O pessoal desenvolvendo um estilo de vida na criação dos pequenos animais, naquela horticultura em volta da casa, os quintais produtivos, essas coisas todas. E, é claro, também as políticas de governo, não é? Aí veio Luz para Todos, que na sua contradição ajudou muita gente, chegou a telefonia no meio rural, chegou a internet, não é? A gente pode fazer esses debates hoje, tem muita gente no interior que está vendo a gente, não é? E onde antes você não tinha comunicação nenhuma. Aí o Bolsa Família, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, né? o PNAA, a aquisição de alimentos para as escolas, o PNAE e tal, recurso para a reforma agrária, o reconhecimento dos fundos de pasto, que é o reconhecimento da terra, isso é uma luta muito baiana, não é? Mas que tem peso, tem impacto. Tudo isso ajudou a mudar a vida da população. Não fosse isso, a gente praticamente estaria na mesma situação que antes, né? A transposição não resolveria o problema das comunidades afastadas e difusas pelo meio rural. Foi a política de convivência com o semiárido que colocou lá na população, que sempre foi mais desassistida, essas tecnologias e esses novos saberes, e em diálogo com o saber do povo, né, nessa chamada educação contextualizada, e que o povo pode ficar no campo, né? Mas até mudou um pouco nos últimos tempos, quando a seca avançou muito, foi 6 anos de pouquíssima chuva mesmo, né, no semiárido brasileiro. Você teve mais problema de abastecimento de água nas cidades de porte médio, né, como teve em Guanambi, como teve em Irecê, na Bahia, como teve em Serra Talhada, no Pernambuco e outras cidades. Você teve muito mais problemas no meio urbano do que no meio rural. Aí o governo também se obrigou a fazer as médias e pequenas adutoras que a gente reivindicava. Em muitos lugares, apesar da transposição, tiveram que fazer as pequenas e médias adutoras, que pega aí 10, 15 municípios de uma vez só. São pequenas e médias adutoras, mas que abastecem muita gente e coloca a água diretamente na torneira do povo, né? Isso foi o que salvou a pátria, vamos dizer assim, nesses anos últimos agora. Mandar um abraço aqui para a Elaine, a Adriele, Subtenente Basto, Juscelia, Ilka, José Carlos, Renata, Rodrigo, Sandro, Maria e Neuma. Gogó, nós estamos já chegando ao final desse primeiro momento, mas já queria ter a ousadia de fazer um outro debate contigo sobre a importância das tecnologias no desenvolvimento das nossas comunidades com segurança alimentar nessas comunidades. Ou seja, porque às vezes a gente que anda um pouco mais, eu tive o prazer de estar na secretaria, eu consegui acompanhar bem isso, apesar de acompanhar de outros momentos, mas a oportunidade de ir para a secretaria me deu condição de estar mais presente, acompanhando diretamente essas ações e as parcerias que a gente construiu. Mas, às vezes, as pessoas não sabem o impacto dessas tecnologias na vida das comunidades rurais. E a gente precisa um pouco melhor falar, ou esclarecer, ou mostrar, ou divulgar quanto mudou a vida das pessoas. Eu disse a uma pessoa antes de ontem que, como é diferente agora, nesse momento, a qualidade de vida nas nossas comunidades rurais, é totalmente diferente de 20 anos atrás, né? E como as pessoas elas estão mais tranquilas e mais seguras
na garantia da sua alimentação, na garantia da sua vida, na dignidade humana, no respeito ao próximo e na segurança nutricional e alimentar, porque sem ela também você não tem segurança cultural, você não tem segurança educacional, você não tem os outros equilíbrios, né? Então, queria já fazer esse convite para, em outro momento, a gente marcar também um debate sobre a importância dessas tecnologias no desenvolvimento das nossas comunidades. Ok, Tiano, a gente combina uma hora aí e a gente conversa sobre isso. Eu acho isso fundamental, né? Eu acho que a população urbana precisa saber o que aconteceu no meio rural, né? Como isso mudou a vida do nosso povo. E o que ajudou o povo a não ter mais que sair, não ter mais que fugir, não é? Não ter mais que se mandar para São Paulo para poder sobreviver em outros lugares do Brasil. Viver com dignidade. Era isso que a turma queria e muita gente já conseguiu. Ok. Te agradeço demais ter aceitado esse convite para a gente poder bater um papo nesse momento de pandemia e falar um pouco sobre a temática da importância do Velho Chico e dos desafios que a gente tem que superar e de se construir, de se refazer, de se reavaliar enquanto ser humano nesse momento também, né? E das nossas próprias posições, as posições que a gente às vezes segura como um mantra, mas que a gente precisa também rever agora e que esse momento também é de muita avaliação da sociedade. Foi um prazer enorme poder contar contigo fazendo esse bate-papo aqui. Muito obrigado. Então, mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando e dizer que vamos ter muito mais cuidado com a vida, cuidado com o próximo, se precisar sair, usar a máscara, usar o álcool em gel, ter cuidado com as nossas crianças, com os nossos idosos, principalmente nesse momento difícil que a gente está atravessando, mas fazendo uma reflexão da vida que nós queremos para as próximas gerações. Deixar você fazer a sua despedida aí, o seu cumprimento à turma que está nos acompanhando até agora. Manda um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, deixa um abraço para você também. A hora que você quiser, a gente combina, a gente pode debater sobre essa questão das tecnologias e do paradigma da convivência com o semiárido, né? Agradeço o convite, né? É sempre muito bom a gente estar em cima da nossa luta, mesmo nesse momento, como você disse, que a gente tem que se cuidar, né? Não tem outra saída por hora, por enquanto não tem remédio, não tem vacina, e o Brasil parece que está começando a querer estabilizar, mas aqui em Juazeiro agora parece que a coisa, né, se multiplicou muito, Juazeiro e Petrolina, porque a turma que estava mais controlada, a turma agora foi para a rua. Então aí nós voltamos a níveis talvez mais complicados. Mas é possível, né? A gente esperar isso com um pouco de paciência, até que, se Deus quiser, o mundo médico consiga descobrir os remédios e a vacina correta e a gente possa voltar a uma vida de convivência natural. Abraço para todo mundo. Obrigado, Tiano. Obrigado para todo mundo. Um abraço. Valeu.